Bom, gente, eu estou recebendo aqui hoje no meu programa de rádio, no programa Hora do Leite na TV, o vereador, professor, ou professor vereador, não é porque o professor veio primeiro, o Ditinho Mateus, e a gente vai bater um papo aqui no programa. Ditinho, você nasceu onde? Eu nasci em Marília, meu pai era ferroviário, São Carlos, criado aqui em São Carlos, né? Nasceu em Tirapina, mas foi criado praticamente aqui em São Carlos. E na antiga Companhia Paulista Estrada de Ferro ele foi removido para Marília. Nasci em Marília e aos 6 meses eu fui para Trabiju. Trabiju. Morei em Trabiju até 10 anos de idade. A pequena, porém simpática cidade de Trabiju. Trabiju tem história. Nesse tempo era ainda distrito de Boa Esperança do Sul, não? Distrito de Boa Esperança, não era município. Não era município, distrito, né? Distrito de Boa Esperança, exatamente. Aí você ficou até que idade lá em Trabiju? Por 10 anos, aí vim para São Carlos. 10 anos. Isso, aí você veio para... E como é que foi a tua infância? Uma infância tranquila? Faz muito tempo que você nasceu, não? Faz algum tempo. Já faz, né? Cerca de... Olha, algumas décadas. Algumas décadas, né? Já entrou no ENTA? Faz tempo, né? Tempo. Já passamos de meio século. Então, assim, já passamos de meio século. 11 de agosto de 55. É, né? 58 anos. Pois é. Mesmo. Ô, Ditinho, como foi a tua infância? Uma infância tranquila, feliz, alegre? Sim, era uma época tranquila. Nós somos, né, em 9 irmãos. 9 irmãos. Eu sou o mais velho. E aquela infância, meu pai era sempre firme. A gente não saía de casa. Ficava os irmãos ali na cerca olhando. Não existia muro. Esse negócio de muro era coisa só para ricos e em cidades grandes, né? E nós ficávamos lá. O povo de Trabiju até brincava com a gente, porque ficava todos os irmãozinhos ali olhando na cerca, olhando quem passava na rua. Nós não fomos de ficar muito em rua. Eu e minha irmã mais velha, nós fomos alfabetizados pelo meu pai. Ah, pelo pai? Pelo meu pai e pela minha mãe, sabe? Então, aos 6 anos, eu estava totalmente alfabetizado. Olha só. Já entrei na escola com 6 anos e meio. E totalmente alfabetizado, eu e minha irmã. Aí depois começaram várias crianças, aí não dava mais tempo de alfabetizar ninguém, só acompanhava. Mas foi uma infância tranquila, assim, e vivemos em paz. Era uma época que você os tempos produzia, eram outros, né? As coisas eram produzidas praticamente em casa. Então, era o pão de casa, e eu mais velho, sobrava. Eu não gostava muito de criança naquela época, quem tinha que olhar era eu. Então lá, ai meu Deus, mais outro tá vindo aí. Cada vez que eu sabia que viria uma criança, eu ficava louco da vida. Desesperava porque você ia ser o babá da criança. Quem ia cuidar era eu, sabe? Mas foi uma época, mas eu lembro com muita alegria dessa época. Era uma época que você tinha forno, fazia pão de casa, torrava e moía o café. E eu ficava louco, porque minha mãe gostava que só podia moer uma latinha pequena. Porque senão perdia o cheiro, aquela coisa toda. Eu já queria fazer tudo uma vez para ficar livre, não ter mais aquilo. E cada vez eu falava, não, só moe um pouquinho, né? O irmão mais velho sofre, né? Penava. Ainda mais a você. Horta, cuidar de galinha, porque tinha tudo aquilo, todo mundo tinha galinha. Aí colheu, não deixava a galinha escapar, tinha que ver quando se ia botar amanhã, porque ela não podia escapar, porque as galinhas ficavam soltas e de tarde voltavam para casa. Cada um tinha suas galinhas, mas as galinhas sabiam o caminho certinho de casa. Então o Trabiju foi uma época assim muito Agora bonita. Você vê, olha, considerando a sua idade, né, 58 anos, quer dizer, isso não faz muito tempo, né, Ditinho? Pois é. E é interessante, né, quer dizer, a evolução hoje... Muito rápida. Muito, A nossa geração enfrentou, foi a que mais, essa geração de hoje... Ainda eles já pegaram a modernidade, esses jovens. Nós pegamos, por exemplo, em Trabiju não tinha folheiro para assar o pão. Eu tinha que ir pegar folha de bananeira, lavava, cortava um pedacinho com aquela guanchuma, depende, cada um tem uma forma de dizer o nome. Eu sei que era aquele mato, é um mato especial, que era o único mato que você podia fazer a vassoura para varrer o forno e não deixava o cheiro de mato queimado no forno.
Então são épocas assim, depois de quando eu tinha uns 8 anos, aí veio o folheiro em Trabiju, aí eu, graças a Deus, não precisava mais limpar a folha de bananeira, mas a guanchumba sim. Depois meu pai comprou um fogão a gás, Cosmopolita. Aí eu falei, graças a Deus não tem mais que mexer nesse forno. Mas Ditinho, veja bem, uma época belíssima. Belíssima, porque é o tipo de formação que eu acho que forja o ser humano, né? Pois é. Você não teve as coisas todas prontas à sua disposição. Pois é. Eu acho que é isso, né? Que te dá, de repente, estrutura para chegar onde você chegou hoje. Sim. E sinta por uma coisa interessante, um pecado, Leite. Eu não sou favorável a que os pais surrem os filhos, espanquem, mas a vara corrige, o chinelo, uma chinelada corrige. É fato. Infelizmente esse estatuto do menor e do adolescente, ele foi feito, foi produzido para corrigir algumas falhas, mas infelizmente ele acabou gerando mais problemas do que soluções. Haja vista a situação que a gente vê hoje dos jovens, a indisciplina. Outro dia alguém fez o seguinte, eu não me lembro a pessoa, mas fez o seguinte comentário. Falou, olha gente, nós precisamos deixar um mundo melhor para os nossos filhos. E essa pessoa disse o seguinte, eu falei, não, nós devemos deixar filhos melhores para o mundo que virá aqui. O problema não é o mundo, não é o problema, são os filhos indisciplinados. Nós precisamos deixar, a preocupação sim de um meio ambiente, um mundo melhor, sim, mas os filhos, a preocupação tem que ser deixar filhos melhores para o futuro. Essa é a ideia. E aos 10 anos vim para São Carlos, estudei no Jesuíno, né? Estudou no Jesuíno, aí você atua a tua fase de pré-adolescente e adolescente, aí já foi tudo aqui? Já foi, sim, 10 anos eu estava aqui, fiz a 2ª série do ginásio, eu já fiz aqui em São Carlos. E admissão? Admissão eu fiz em Boa Esperança. Você fez em Boa Esperança? Em Boa Esperança, aí a primeira, como tinha trem de Dourado para Trabiju, era mais fácil. Então eu saía às 7 horas da manhã, ia para Dourado de trem e voltava às 9 da noite. Levava marmita, tal, aquela coisa toda, né? Então foi história. E aqui a tua adolescência aqui em São Carlos, como foi? Eu fiz o ginásio aqui aos 14 anos. Eu tinha já 11, 12 anos, eu me virava. Eu tinha uma pessoa no fundo da minha casa que criava cabras, eu cortava capim e tal, levava marmita pro pessoal no Pereira Lopes, quem trabalhava na indústria. Eles comiam tudo na rua, acho que aqui não tinha restaurante, não tinha nada, refeitório, desculpe. Não tinha o refeitório, eles comiam na rua. E eu cheguei a levar marmita para alguns, e você ganhava um trocado, porque passava na casa desse, 4, 5 pessoas. Você recolhia e levava? Recolhia a marmita e já levava para eles, porque comia quem tinha. Molecão já. Sim, 12, 13 anos. Aos 14 anos, comecei a trabalhar no escritório de contabilidade João Rinaldi, aí nunca mais parei de trabalhar. Trabalhei em lojas de autopeças, em escritório de oficina. Aí eu não sabia jogar bola, não sabia dançar. Eu falei, bom, quer saber de uma coisa? Eu vou estudar. E aí eu fui para Araraquara em 1976, que eu entrei na universidade. Comecei a dar aula em 78 no Duque de Caxias. E até hoje estou nessa brincadeira aqui. Você não foi baladeiro, então, essa coisa de festa? Nunca gostei, nunca de baile assim. E depois até porque você trabalhava muito, né? Desde criança. Família, quando eu tinha por volta de 18, 19 anos, a minha família ela foi para uma igreja, se converteu ao cristianismo e estava numa igreja evangélica, sabe? E aí a gente não tinha esse hábito, então eu acabei ficando... eu ia só em baile de formatura, né? Que tinha... Fui sim. Agora, Ditinho, aí você entrou na Unesp e tal, depois... Por que essa opção pela educação? Foi casual. Na prática, eu tinha...
em 78 eu precisava arrumar dinheiro para sobreviver, não tinha dinheiro. Tá. Meu pai não podia me manter em Araraquara. E aí eu falei, bom, eu primeiro optei química, eu prestei medicina a primeira vez, mas aí eu precisava fazer um curso que me desse um emprego rápido e que fosse mais rápido, que eu pudesse trabalhar e ganhar dinheiro. Essa era a mentalidade. Em 78 não tinha dinheiro, não tinha nada, estava numa situação terrível. Aí um amigo chegou e falou assim, pô, tem umas aulas à noite, você não quer começar essas aulas aí, dar essas aulas? Lá no Duque de Caxias. Tá. 2 noites, eram umas meia dúzia de aulas. Aí eu falei, eu topo, né? E aí eu comecei, foi assim, casual. Eu falei, nossa, essa é a minha profissão. Já mesmo. estava casado ou não? Não, casei em 1984. Tá. E aí você pegou essas aulas lá? E aí comecei, aí dei aula no Duque, peguei aula aí eu acabei pegando um pouco de prática, me ofereceram mais aulas, e nesse período tive convite para dar aula fiquei muito tempo no Duque, dando aula manhã, tarde e noite, tinha a semana toda ocupada pelo Duque. Aí surgiram algumas oportunidades, fui dar aula no Poli, antigo Poli, no cursinho, o Ismael, a primeira pessoa que me deu uma chance assim, para dar aula em cursinho. E aí acabei indo para o Colégio Progresso também, no período, e fiquei nessa Poli, Duque de Caxias, Progresso, até por volta de 1989, quando o Objetivo comprou o Duque. Tá, é verdade. A partir daí, então, eu tinha aquela exclusividade no Objetivo e continuei no Objetivo. Aí surgiu uma oportunidade Aí dei aula no estado inteiro. Cheguei a dar 68 aulas em 7 cidades, numa semana. É mesmo? 68 aulas por semana em 7 cidades diferentes. Mas aí então a educação se tornou para você uma missão, Didinho? Porque foi, como você disse, foi casual, não é? Mas aí eu acabei, entrou por necessidade e começou a gostar daquilo. E gostei, falei, é esse o meu caminho. Tanto que uma época era para eu trabalhar na Citrosuco, ganhar o dobro, o triplo quase do que eu ganhava como professor. Mas eu falei assim, eu trabalho aqui, mas eu não quero abrir mão das aulas. E o que aconteceu? Eu perdi o emprego, porque numa empresa você tem que a prioridade é a empresa, não só as aulas. Então eu estava praticamente contratado, tinha feito exame médico. Entendi. Porque eu mexia com óleos essenciais na área de química, e eles precisavam de alguém que fazia. E comecei por brincadeira a mexer com esses óleos essenciais, e acabou resultando numa possibilidade de emprego. Mas, olha, Deus tem seus planos. Eu acho que para mim foi muito melhor, a minha vida teria sido diferente, talvez, se eu não tivesse enveredado por esse caminho da educação, sabe? Tá, e por que você entrou na política exatamente aqui em São Carlos? Porque eu sei que lá em Araraquara você é uma pessoa muito conhecida, muito querida. Muito você tem, você formou, você lecionou, ensinou grandes empresários hoje de Araraquara, de todos os ramos da comunicação, do direito, enfim. Todas as áreas, é verdade, isso é mesmo. Se você tivesse, por exemplo, se candidatado a vereador em Araraquara, certamente você seria eleito vereador em Araraquara. Mas você optou por São Carlos, Didinho. E era para eu ter saído por Araraquara, realmente. Mas eu fui membro do Centro Cívico, da diretoria do Centro Cívico no Jesuíno de Arruda. Isso já terminando aí segundo, terceiro colegial, eu era membro da Chaparral, era a nossa chapa que ganhou o Centro Cívico. Tinha um seriado na televisão da época. Era o Chaparral. Então nós colocamos esse nome, foi essa época que eu ganhei. E a minha primeira participação na política, eu me lembro, eu tinha acho que por volta de 5 anos, por aí em Trabiju, 5 anos. Teve uma greve da Paulista, 62, 61, 62, aquele período de greves, aquela coisa. Sim. E eu me lembro muito bem que eu ia perto, o meu pai era ferroviário na época, grevista, e me lembro eles com a bandeira do Brasil, de São Paulo, cruzada no meio do trilho, e eles todos sentados ali, porque Trabiju era um ponto importante. Era importante. Porque de Trabiju ia para Adoradense, ia para Tabatinga, Entroncamento, e para Bariri. Então saía de vários. E Trabiju era o ponto ali de distribuição dos trens para vários 3 pontos diferentes, né? E então ali era um ponto de concentração. Me lembro os soldados do exército, tudo lá com aquelas
fuzis e baionetas, aquela coisa. E eu me lembro, eu nunca me esqueci disso. E quem furava a greve era o pelego, que eles usavam essa expressão. Isso. Então eu acho que a minha primeira participação na política foi aos 5 anos, ficando ali do lado do meu pai, na greve dos ferroviários. Depois eu fui presidente do centro, fui membro da diretoria do Centro Cívico, fui presidente do diretório acadêmico Valdemar Safiotti lá em Araraquara, na Química, né, no Instituto de Química. Já fui membro, eu fiz parte a Unesp foi fundada em 78 e eu fazia parte do grupo que estudou o pré-regimento da Unesp. Então eu fiz parte dessa... O pré-estatuto. O pré-estatuto, desculpe. O pré-estatuto da Unesp, e eu fiz parte dessa equipe que estudou, era um dos 6 representantes dos estudantes nessa equipe. Então você vê, já estava com esse envolvimento, já fiz tinha... parte de a Semara, o professor Ariovaldo Delacqua, lá de Araraquara, ele era o presidente, que mexia Secretaria de Estudo do Meio Ambiente de Araraquara. Era alguma coisa assim. Eu me esqueci os detalhes, mas eu era um dos membros da diretoria, então acabei me envolvendo e a partir daí não teve mais jeito. Como eu era de São Carlos, estava minha família, minhas raízes aqui, eu acabei saindo candidato em São Carlos e fui eleito na 4ª vez. Fui 3 vezes candidato. A primeira vez eu tive 298 votos. A segunda vez eu tive 708, a terceira 1.342 e fui eleito com 1.746 votos em 2008. Sabe? Houve um crescente à medida que os alunos, quanto mais tempo eu fiquei dando aula, meus alunos, amigos e familiares dos meus alunos foram muito importantes. Então, a maioria dos seus eleitores, portanto, é formada aí por alunos, ex-alunos, um número enfim. grande, sim, alunos, ex-alunos e familiares, né? E muitos amigos que a gente teve aí, época de estudante, né? E à medida que você vai... Na segunda eleição, eu fui reeleito, mas nós tivemos uma série de dificuldades na campanha e... eu tive 1.231 votos. A minha campanha foi... Tivemos muitas dificuldades, que não vem ao caso agora, mas eu sinto que a gente está fazendo um bom trabalho agora e eu caminha para uma outra, se eu me candidatar novamente, caminha para uma reeleição, sim, sabe? Você pretende, evidentemente, com 2 mandatos já, um terceiro, pois né, Ditinho? Então, a família pena muito, quando você se envolve na política, a gente tem uma série de dificuldades, né? A família se envolve, porque você é uma pessoa pública e a sua família, por mais que você preserve, ela acaba sendo pública também. E as pessoas, e nem todos os cidadãos respeitam a individualidade das pessoas. Faz uma confusão, né, na verdade, com o cidadão e o político, né, que você tem que ter essa distinção. São 2 coisas distintas. Exatamente. Apesar, eu moro num bairro Maristela Fagá, e eu acho muito interessante. Eu digo assim, não respeito a individualidade em algumas situações, mas o bairro que eu moro é um povo maravilhoso. Jamais eles tiraram a minha liberdade como cidadão, como morador ali do Maristela Fagá. Tanto que os moradores ali do meu bairro, lógico que tem os amigos ali, às vezes encontram, pedem, conversam, você pode ver isso, mas eles nunca tiraram a minha liberdade. Eu sou muito grato à amizade que o povo ali daquela região... de periferia, né, gente? Sim, sim. E o povo daquela região jamais tirou a minha liberdade. Pelo contrário, eles sempre me deixaram muito à vontade. Quando precisa de alguma coisa, são extremamente discretos. Por isso eu gosto muito do povo de São Carlos. Não sou um vereador, por exemplo, do bairro Maristela Fagá, mas eu moro ali, lógico, eu estou mais próximo das dificuldades daquela região. Você vê mais aquelas pessoas, conversa mais com elas. Muito carinhoso e jamais tirou a liberdade minha, da minha filha, da minha esposa. A gente fica sempre muito à vontade naquela região. Politicamente, Ditinho, o que é para você prioridade? Quais as tuas linhas de atuação? Educação, evidentemente, é uma delas, não é? O que mais que você... Mas, olha, a minha luta mesmo é para que... Quando eu me candidatei a vereador, e eu estava... As primeiras candidaturas, a gente...
eu não tinha tanta segurança, primeira, segunda, terceira candidatura. Na última, quando eu fui eleito, antes, aliás, quando eu quase fui eleito na terceira vez, eu já tinha já um propósito mesmo. Isso. Tanto que eu queria, o meu sonho, por ser da área de química, eu queria trabalhar como... tanto que meus alunos brincavam, falavam, quero que vocês conheçam o Ditinho como o homem do lixo. Porque a minha ideia já lá para trás, há 10, 15 anos atrás, era trabalhar com reciclagem. Reciclagem. Eu falei, puxa, o lixo vai ser um problema para a gente no futuro. E a gente precisa, é muito dinheiro. A gente pode ficar rico com o lixo. Então eu queria cuidar dessa parte. E depois, na segunda candidatura, isso daí era um trabalho e uma outra coisa, tinha usar a universidade, porque a universidade ela foi criada com que propósito? Pessoas se reuniriam, estudariam, aprenderiam, e esse aprendizado que eles adquirissem na universidade, eles iriam compartilhar com a população. Exatamente. E a gente não vê isso. São Carlos tem uma população universitária, cerca de 20 mil universitários. Olha que massa, olha que volume de pessoas que podem contribuir. Vários países do mundo, os universitários, os jovens estudantes, eles não saem para ganhar dinheiro imediatamente. Eles passam um período contribuindo com a comunidade, com a população. E esse era o meu sonho para a cidade de São Carlos. Nós temos uma comunidade, 20 mil estudantes por volta disso. Já pensou se a gente que fosse uma forma de mobilizar, não é? Sim. Um terço desses estudantes trabalhando junto à comunidade. Tanto que nós fomos com a Nancy em 2010, né, Nancy? Nós fomos na Rede Record, porque eu tenho um projeto, São Carlos Solidário. É uma cópia, eu copiei a ideia do Mackenzie Solidário. Tem uma irmã que trabalha no Mackenzie, é uma escola presbiteriana, né? Então, eu falei, puxa vida, por que não aproveitar essa ideia do Mackenzie Solidário? E aí a Rede Record tem o projeto Ressoar. Tá. E nós conversamos com o presidente, ele ficou maravilhado com a ideia, porque eu tenho essa ideia de São Carlos solidário, a população de São Carlos sendo solidária com ela mesma e com a cidade, despertar o espírito de solidariedade, toda forma de contribuição para que a população de São Carlos tivesse uma vida melhor. Uma bobagem, pode aparentemente aos olhos de alguma pessoa, mas a pessoa tem um cão. Hoje eu estava de manhã, pela manhã, fui levar meu cão para banho, e o que aconteceu? Eu passei em vários lugares, você percebe cocô de cachorro em vários pontos. Então, uma coisa extremamente simples, mas imagine você, por exemplo, eu tenho meu cão, eu não vou permitir que os seus dejetos fiquem na rua. Entendo. Vou recolher e fazer isso. Pequenos detalhes, papel de bala, eu não vou jogar. Que melhora a qualidade de vida, né? Pois não é o prefeito que enche a cidade de lixo, é o povo indisciplinado. Olha, nessa tromba d'água que nós tivemos, saltou aos olhos ali, não é? Sacos de lixo, então, muito enfim, lixo, e a gente vê isso. Olha, você vê, não é o prefeito que jogou esse lixo na rua. É a população que precisava ter um pouquinho mais de cuidado com isso. Por exemplo, uma vez eu fiz o secretário de trânsito. Recebeu uma série de críticas, mas na Rua Marechal tinha uma escola e a pessoa pediu de você poderia intervir, porque nós temos aí vários... o pessoal passa numa velocidade muito grande. Qual foi a primeira atitude? Devagar, escola. Isso é o correto, isso aí é pedagogicamente correto. Agora, o que aconteceu? Muita gente foi e criticou. Eu falei, não, você não pode criticar o secretário de trânsito pela falta de educação das pessoas. Quando você lê lá, devagar escola, você não pode exagerar na velocidade. Não é o secretário que é o culpado, é o motorista que não é educado. Então, por isso que a inversão de valores. E quando a gente fala do São Carlos Solidário, as pessoas iriam começar a contribuir em todos os setores. Muito bem. Bom, gente, vocês conheceram aqui no meu programa de televisão um pouco da história do vereador Ditinho Matheus. Vereador, para o programa de TV que o senhor participou aqui, a Hora do Leite, um grande abraço, muito obrigado, viu? Muito obrigado, e eu agradeço pela oportunidade. E é um privilégio para mim
participar aqui. Nós tivemos oportunidade já há muitos anos de fazer a cobertura do vestibular. Lembra? Sim, o Leite era o jornalista que dava a cobertura. E eu, como professor, dava a resposta, ao vivo, a resposta das perguntas, das questões que tinham caído naquele dia no vestibular. Era uma luta rápida, porque a gente pegava a prova, resolvia e ia para a televisão, para o programa. Há algum tempo. A televisão era preto e branco ainda. Na TV Excelsior. Né? Pelo amor de Deus. Direito de Nascer era a novela mais famosa da época. Famosíssima. Obrigado, viu, Didi? Muito obrigado pela oportunidade.